Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para dividir com vocês uma live do mercado eletrônico. Hoje é um dia muito especial porque nós estamos convidando profissionais que têm um pouco mais de conteúdo acadêmico e para nós isso é muito legal porque a gente consegue fechar todo o cerco. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Luiz Gastão Boluense, eu sou vice-presidente do mercado eletrônico e tenho tido muito prazer em poder fazer essas lives com vocês, sempre com convidados muito especiais, que têm contribuído bastante para para a nossa missão. Né? A missão do mercado eletrônico é ajudar compradores profissionais. E logo na sequência, né, o drill down nosso são os nossos valores. E o nosso principal valor são as pessoas, né? São as pessoas em primeiro lugar. Então, a gente tem dedicado esse tempo uma vez por semana. Nesse caso, dessa semana, nós vamos fazer 2 lives, para realmente atingir o profissional de compras como um todo, que, na minha visão pessoal e na nossa visão, tem sido muito valorizado nos últimos tempos. Tá? Eu queria lembrar para vocês que nós estamos aberto a perguntas. A gente já recebeu um número muito grande de inscritos e já temos muitas e muitas perguntas. Eu, obviamente, vou tentar direcionar todas e vocês fiquem bastante à vontade. Tá? Eu queria, antes de apresentar os nossos 2 convidados de hoje também vai ser um debut para nós, porque vai ser a primeira vez que nós vamos fazer com 2 convidados, dar uma contextualizada para vocês. Tá? A principal convidada nossa hoje é uma mulher, uma professora da GV, que ela vai se apresentar, e do nosso lado nós temos o Marcelo Pereira, que é o nosso grande construtor do pilar da nossa inteligência toda de gestão de fornecedores. E o legal aqui, que eu queria fazer um link com vocês, que eu conheci a professora Priscila ano passado, num evento nosso, né? E o tema, acho que foi o terceiro fórum da apresentação dela, ela falou sobre o mundo VUCA, né? VUCA, em inglês, é volátil, incerto, complexo e ambíguos, né? E a gente fala, isso foi o ano passado, 2019, né, em setembro. Volátil, que são mudanças constantes; incerto, falta de informações sobre o presente e futuro; complexo, alternativas e implicações; e ambiguidade, falta clareza sobre causas e consequências. Ou seja, parece mesmo que a gente estava prevendo, né, alguma coisa acontecer, porque esse é o mundo que nós vivemos hoje de maneira muito clara. Né? É difícil ver tanta ambiguidade, tanta volatilidade e, principalmente, tanta incerteza. Né? E, por falar em incerteza, na semana passada eu fiz o warm-up na nossa live, falando um pouquinho sobre uma live que eu tive o prazer de participar com os grandes executivos do mundo, né? Um grande investidor chamado Jim Coulter, que ele teve lá em Davos, ou Davos, em 24 de janeiro, né? Foi de 24 a 28 de janeiro. E nessa grande evento dos maiores líderes mundiais, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, falaram muito de climate change. Né? Ninguém falou que dias depois, né, por incrível que pareça, íamos passar a viver a nossa maior crise dos últimos tempos, com também o lado positivo, com a nossa disparada maior capacidade de aprendizado. Né? O que nós vivemos, né, estamos falando aqui de boca cheia, nesses últimos 60 dias, a gente talvez, se tivesse planejado, não faríamos seguramente em 2 anos. Então, eu fiz questão de contar isso para vocês, porque eu estou muito satisfeito em poder fazer esse bate-bola num tema muito legal, que a gente vai falar, né, vai ousar falar no tema de hoje, como se preparar para o mundo pós-Covid 2019. Então, é com muita alegria e muita, né, satisfação que eu queria passar a palavra agora para a nossa convidada, a Priscila Miguel, que é uma engenheira como eu, só que ela é química, eu sou mecânica, e ela é professora da GV. Priscila, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo teu tempo para dividir aqui conosco o seu capital intelectual. Obrigada, Gastão. Boa tarde a todo mundo. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, né, participando, discutindo vários temas em um evento planejado pelo mercado eletrônico.
como o Gastão me apresentou, sou professora da FGV, da Escola de Administração de Empresas daqui de São Paulo, e sou coordenadora do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da Fundação Getúlio Vargas e também coordenadora do mestrado profissional com ênfase em Supply Chain. E nesses últimos anos, na verdade, a gente tem trabalhado muito com essa questão do relacionamento comprador-fornecedor, com a área de compras, os cuidados, né, e como fazer um processo de compras mais estratégico. O nosso centro, ele é um centro de estudos voltado para estudos aplicados, então a gente tem como objetivo gerar e disseminar conhecimento, mas sempre conhecimento que integrem tanto a parte acadêmica com a parte prática. E a gente tem desenvolvido várias temáticas sempre nessa área não só na área de compras, mas em várias áreas de logística e de supply chain. E um dos temas que a gente tem trabalhado bastante é essa questão de gestão de risco e resiliência. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que a gente possa ter um debate bastante rico. É muito legal mesmo, porque, como eu falei, né, a nostalgia do ano passado, né, pouco mais de 6 meses, Priscila, a gente teve esse debate, né, eu lembro muito bem na época, falando sobre isso, né, sobre as volatilidades, as incertezas e sobre risco como um todo, né, e a gente vê que o ser humano, por mais que ele se prepare, né, e a gente aí está falando muito mais do lado de negócio, a gente se deparou com uma surpresa que eu brinco que nem nos meus piores sonhos eu sonhei viver essas dificuldades, mas que também a gente vê o lado positivo, né? O Marcelo Pereira, eu vou passar a palavra para ele agora, ele já vem fazendo um tutorial comigo sobre esse tema de risco já há uns 3 anos que eu tenho esse prazer de dividir com o Marcelo e a gente tem visto esse ping-pong cada vez mais intenso. Então, Marcelo, colega de safra, eu gostaria de passar a palavra para você contar um pouquinho de você e um pouquinho do seu papel aí nos últimos anos, se dedicando a esse tema risco e gestão de fornecedores. Legal. Obrigado, Gastão. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Eu trabalho com o mercado eletrônico desde 2008, né, Gastão? E lá em 2013, a gente decidiu montar uma área exclusivamente dedicada aí à gestão de fornecedores. Então, esse assunto é um assunto que eu venho respirando no dia a dia desde então. Mas eu vou dizer que, na verdade, esse tema já está na minha vida desde que eu me formei, né? Eu comecei a trabalhar no mercado agropecuário, sou engenheiro agrônomo, lá em 85. Durante 15 anos eu trabalhei em empresas agropecuárias e como consultor também agropecuário, sempre lidando com cadeia de suprimento. E na agropecuária a gente tem cadeias muito integradas, né, que vão desde o fornecedor de insumos, o produtor rural, as cooperativas e muitas vezes o consumidor final, que é uma indústria que tem uma exigência de qualidade muito específica. Então, são cadeias que têm exemplos de integração muito forte. Depois disso, entre 2000 e 2008, eu trabalhei em iniciativas de business, tanto para o mercado agropecuário, quanto também para a indústria de papel e celulose, também focado nessa relação de compradores e fornecedores. E aí, ao longo desse trabalho no mercado eletrônico, nos últimos anos, a gente vem percebendo uma evolução muito grande nessa relação de compradores e fornecedores. Isso tanto no acompanhamento dos nossos clientes e também nas parcerias, né, com consultorias, com o próprio meio acadêmico, aí, como a GB, com a professora Priscila, a gente percebe como cada vez mais os compradores e fornecedores têm buscado relações mais estreitas e também mais sustentáveis, né? A professora Priscila mesmo já vem tratando desse tema de gestão de risco com a gente já há algum tempo. E aí eu fico pensando, né, num momento como esse que a gente está vivendo hoje, né, o quanto essa evolução que eu venho observando, que nós vemos observando ao longo desse tempo, ela trouxe um aprendizado para o enfrentamento dessa crise e para o que vem depois. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de debater sobre isso hoje. Para mim é uma alegria muito grande aqui participar. Legal, Marcelo. Pegando o gancho, eu, na semana passada, foi até um lance interessante, na live com o Fernando Cotrim, que é o head lá de suprimentos e logística da Invepar, teve um ouvinte que fez uma pergunta que ela foi super interessante, foi até um pouco constrangedora, que ele fez uma pergunta muito clara com relação à parte de gestão de fornecedores. Então, eu queria que você dissesse, a pergunta é muito clara, né? Como você tem observado a evolução de maturidade na gestão de risco das empresas que você tem
passado aí nos seus dias, no seu dia a dia, nos últimos anos? Isso é bem interessante, né? Quando a gente começou a trabalhar focado lá no mercado eletrônico, né, em 2013, com gestão de fornecedores, as empresas falavam muito em cadastro saneado, né? O importante era ter o cadastro saneado, uma preocupação, às vezes, muito mais em relação a questões fiscais do que outra coisa. E depois a coisa veio evoluindo, né? Depois a gente passou a falar muito em homologação, né? Me lembro lá quando a gente foi contratado pelas Olimpíadas do Rio, já tinha uma preocupação em verificar as condições mínimas de fornecimento, questões até reputacionais no meio. E isso veio evoluindo, passamos a falar em gestão de risco, né, professora Priscila? Mas hoje eu tenho percebido muito as empresas preocupadas justamente com colaboração e com sustentabilidade, né? Por outro lado, eu vejo uma diferença de maturidade muito grande entre as empresas, né? Mas eu acho que, por outro lado, uma crise como essa, ela acaba acelerando muito o processo de maturidade. Eu acho que várias coisas a gente está observando que estão sendo aceleradas, né? A gente mesmo usando essa tecnologia aqui hoje, que permite com que as pessoas interajam de uma forma eletrônica, ela com certeza vai ficar para depois da crise com uma facilidade de interação que vai reduzir muito o número de viagens, né? Acredito também que os escritórios vão ser reduzidos por conta também desse hábito de fazer homeworking. Então, também acredito que a crise vai contribuir para que para que as empresas procurem e tenham um grau de maturidade muito maior. E aí, professor, eu queria passar a bola aí, Gastão, se me permitir, para a professora, perguntando assim, em relação à gestão de risco, né? Que ensinamentos que essa pandemia pode trazer para a gente, né? O que as empresas podem aprender com esse episódio, professor? Bom, Marcelo, antes de responder, eu vou complementar só essa questão, né, de como a gente está vendo a evolução desse pessoal, da gestão de compras, né? Então, como você colocou, existe uma evolução, a gente sai de uma compra pura negociação para começar a falar de gestão de relacionamentos. Então, cada vez mais eu vejo uma análise por trás de quem são meus fornecedores, com que tipo de fornecedor que eu vou me relacionar, como que eu vou me relacionar com esses fornecedores. E aí entra essa questão do risco, a questão de quão importante é medir o risco de cada um dos fornecedores, o risco de fornecimento. Então, tem fornecimento alternativo, tem material alternativo, aquele fornecedor tem capacidade, ele tem uma questão financeira, ele tem saúde financeira para manter o relacionamento. Então, eu começo a avaliar diferentes dimensões que podem ter alguma crise, né? Podem ter um impacto para mim, para poder gerir o meu relacionamento. E aí, quando a gente começa a pensar no cenário atual, em que vem um evento totalmente inesperado, muito maior do que a gente sequer em 2019, né, como o Gastão falou, sequer em 2019 a gente tinha imaginado um evento tão grande, com um impacto tão grande nas relações, nos negócios das empresas. Então, o que a gente está vendo? Assim, a gente vai ter que olhar agora o quão estratégico está essa gestão desses relacionamentos, essa gestão de compras, para pensar onde que eu posso reduzir despesa, onde que eu posso trabalhar com o meu fornecedor, onde que eu posso colaborar, para ver como que a gente vai voltar para um novo normal, né? Para uma nova situação. Então, as empresas que estiverem mais preparadas, souberem lidar melhor com a atual crise, em termos de entender fornecedores, entender os impactos, ter medidas ágeis para responder, elas vão sair na frente. E a gente vai aprender, então, a lidar, a gerir os nossos relacionamentos de uma outra forma. Uma forma que, como você colocou, talvez vá muito mais para colaboração. E as empresas que provavelmente souberem coordenar seus fornecedores, souberem colaborar, elas vão ter resultados melhores. Sensacional esse ponto, porque na semana passada, Priscila, a gente falou muito disso, né? O Fernando Cotrim, lá da Evepar, falou bastante sobre colaboração, né? E aí tem uma pergunta super legal, que é assim, em um cenário de crise, a primeira atitude das empresas é realizar a redução de custos. Por que essa alternativa não é a melhor opção na cadeia de suprimento? Quais são as consequências que ela traz a curto e longo prazo? Então, essa pergunta foi uma das perguntas logo que a gente recebeu, e ela mostra a mesma preocupação, né, das pessoas em como fazer essa gestão,
porque a gente sabe que a pressão para redução de custo é muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que desenvolver e inovar, principalmente no relacionamento. Então, eu queria que você explorasse, Priscila, isso mesmo, né? Um pouco mais sobre colaboração, como é que a gente consegue se preparar aí para esse novo momento, enfrentando e já planejando o pós-Covid 2019. Tá. Gastão, então, por que não cortar custo de cima a baixo? Tá? Porque os relacionamentos, como a gente falou, eles já têm aspectos muito diferenciados. Então, se eu tenho diversos fornecedores, se eu tenho muitos fornecedores, eu não tenho nenhuma dependência em relação a um determinado fornecedor, e eu sei que eu não vou ter problema de fornecimento pós a pandemia, eu não tenho problema nenhum em diminuir meu volume, em cortar meu custo, negociar. Agora, se eu tenho um fornecedor que existe uma relação de dependência, existem poucos fornecedores qualificados, que nem o Gastão falou, homologados, capazes de me entregar com a mesma qualidade, capazes de entregar com a mesma tecnologia, que eu tenho um relacionamento mais próximo, se eu simplesmente chego para ele e falo, estou cancelando 50% do volume que eu tinha contratado para você, isso não é um relacionamento que vai ser duradoura. A gente vai construindo, eu gosto de brincar que relacionamento entre comprador e fornecedor é que nem um casamento. Você vai construindo a confiança. E, de repente, você chega lá e fala assim, não me importa o teu problema, eu preciso cortar 80% do meu spending com você. O que vai acontecer? Você está deixando a outra parte na mão. E a hora que você passar esse momento turbulento, você vai precisar daquele fornecedor de novo. Se você quebrou a confiança com ele agora, como é que você vai retomar no momento do pós-Covid? Então, a gente precisa trabalhar muito próximo de fornecedores que são mais estratégicos, que têm maior risco, que a gente tem uma dependência, que a gente tem uma parceria de longo prazo, para não, eu gosto de brincar, azedar o relacionamento e quebrar essa confiança. Porque a gente está falando de passar um momento, a gente está no momento durante a crise, mas a gente tem o pós-crise, a gente espera que essa crise passe logo e que o volume dos negócios retome. E a hora que a gente tiver essa retomada, será que a gente vai estar apto a continuar fornecendo se eu quebro as minhas relações de fornecimento hoje? Então, é importante que a gente comece a trabalhar pensando o que eu preciso fazer hoje, mas também como vai ser após a crise, quando a gente tiver retomada. Porque eu vou precisar dos mesmos fornecedores ou de alguns fornecedores para essa continuidade. E aí, nesse caso, é importante a gente ter um relacionamento mais de colaboração, de coordenação, de saber o que está acontecendo de negociação. Legal. Você citou o termo estratégico, né? Falou sobre colaboração, falou sobre medidas estratégicas. Quais são as principais, entre aspas, se a gente puder botar na mesa aqui, dicas do ponto de vista de cunho estratégico para fortalecer esse relacionamento entre compradores e fornecedores nesse momento super, hiper adverso? Acho que a primeira coisa é entender o outro lado, se colocar do outro lado da negociação. Né? Eu estou como comprador, então eu tenho, de repente eu tenho maior poder de barganha e eu falo, tá bom, não vou comprar mais nada de você, mas aquele fornecedor ele pode eventualmente depender de mim, muito mais do que eu dependo dele. E eu tenho que pensar o quanto que ele vai sobreviver se eu simplesmente corto uma boa parte do volume dele. Então, acho que a primeira questão que a gente fala nesse momento de colaboração é entender o lado do outro, escutar o que tem e buscar em conjunto uma forma de reagir. Então, como que a gente pode passar por esse momento de uma forma trabalhando o planejamento conjunto, buscando alternativas de redução de custo? Porque existe, eu não estou falando que a gente não pode ter a redução de custo, mas será que a gente não pode buscar, nesse momento, uma alternativa para reduzir o custo no curto, médio e longo prazo? Então, fazer esse trabalho conjunto de planejamento, de buscar uma solução conjunta, que significa trocar informação, significa escutar o outro lado, é a melhor forma, nesse momento, da gente trabalhar
para que o relacionamento realmente seja duradouro, que exista Genuíno, uma duradouro. relação aí de que, olha, estamos juntos, né? Porque eu acho que essa questão, o relacionamento comprador-fornecedor, ele tem que ser um relacionamento de longo prazo se eu estou fazendo compras recorrentes. E eu, como fornecedor, também tenho que escutar o lado do comprador, porque é muito fácil falar, não, o comprador não pode jogar esse problema para mim. Os dois lados têm problema. Então, a gente tem que buscar soluções dos dois lados, entender o outro lado, buscar soluções conjuntas, soluções que permitam que a gente vai trabalhar, vai passar pela crise, vai retomar, e mesmo que seja eventualmente uma negociação de volume, segurar um pouco o estoque, segurar o prazo de pagamento, parcelar, negociar, fazer novas negociações. Então, eu acho que é um momento da gente conversar bastante, de escutar o outro e buscar soluções que sejam boas para os dois lados, para que os Muito dois legal. lados continuem caminhando juntos. Não, muito legal. Eu, né, numa das lives, não na última, não lembro exatamente qual foi, eu falei que essa transformação digital, né, digitalização que nós estamos vivendo agora mais forçadamente, Priscila, é exatamente isso, tá? Tem clientes, acredite se quiser, que eu estou mais próximo agora, eu estou conversando mais, eu estou negociando mais, eu estou me aprofundando mais. Então, um exemplo vivo do meu dia a dia, né, que a única coisa que eu faço mesmo é estar de perto com os clientes, não só no Brasil, como também fora do Brasil, nas operações nossas no exterior, notadamente México, Estados Unidos e a Península Ibérica, eu tenho dobrado ou triplicado o tempo, né, o número de horas dedicadas a esses mercados, com reuniões recorrentes, com discussões mais aprofundadas e com tudo muito ligado no que você falou mesmo, a sensação de estar fortalecendo, né, a estratégia, principalmente do nosso lado, que somos a ferramenta que ajuda a digitalização em compras e suprimentos, a gente realmente vê uma evolução muito legal. Então, eu corroboro com as suas palavras e concordo e acho que nós vamos viver mesmo uma coisa que, do outro lado, quando a gente sair, vai ser mais forte ainda. Marcelo, puxa, tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você, não veio endereçada, mas diz assim: como tem sido a procura por soluções de gestão de fornecedores ao longo desse período de quarentena? Conta um pouquinho aí do que você tem vivido nesses últimos 60 dias aí de aperto com relação a ter demanda de gestão de fornecedores. É muito interessante porque antes da quarentena a gente já vinha experimentando um aumento de demanda, né, por conta dessa própria evolução que a gente comentou há pouco. E eu imaginei que quando entrasse na quarentena a gente ia ter uma redução, mas para minha surpresa, eu nunca fui tão demandado pela nossa equipe comercial para fazer a apresentação e para ajudar a elaborar a proposta. A impressão que eu tenho, um palpite que eu acho que tinha já muitos projetos que já estavam em andamento nas empresas e talvez esse movimento aí de quarentena, as pessoas dentro de casa tiveram oportunidade de se concentrar mais em projetos e a própria facilidade de comunicação, né? A gente hoje sai de uma reunião e entra numa outra com uma facilidade tão grande, né? Fez com que realmente a gente tivesse uma demanda grande. Mas olha, eu acredito mesmo que a gente vai ter uma demanda maior, eu acho que numa outra onda que vai vir depois. Porque eu acredito muito, e a professora Priscila depois pode passar a percepção dela, que as empresas vão se conscientizar que precisam ter ferramentais e processos para realmente ter uma gestão mais adequada desse relacionamento dentro da cadeia. E aí, professora, passando a bola aí, eu queria a sua opinião aí de como que você acha que a tecnologia pode ajudar as empresas aí nessa relação, na gestão de risco mais eficiente, também não só no risco, né? Porque o risco dá a impressão da gente estar sempre cobrando alguma coisa do fornecedor, mas nessa relação mais colaborativa de duas mãos. Bom, eu vejo duas formas, né? Eu acho que a gente tem a questão da troca de informação, então a tecnologia ela vem ajudar, ela permite que a informação seja compartilhada de uma forma mais fácil entre as partes. E aqui é importante a gente falar que informação são dados, né? Eles precisam ser tratados. Então, eu acho que a tecnologia ela é muito, muito boa para facilitar
né, busca de fornecedores, facilitar a troca de informações entre as partes, mas ela não é, a única, ela não vai ser a solução, o milagre que vai resolver todos os problemas, né? Acho que a gente tem a tecnologia, ela permite que durante esse momento que a gente tem, a gente consiga conversar bastante. Então, acredito que todo mundo está conseguindo participar e trabalhar de forma muito muito próxima, né? Durante esse tempo, apesar da gente não ter o contato presencial e o contato presencial, né? Comunicação próxima, tá do lado, ela traz uma série de facilidades, ela tem um componente muito importante nessa hora. Mas o que eu vejo é que a tecnologia ela pode ajudar a trazer informações, ela pode ajudar a monitorar os dados, ela tem uma função muito, muito grande de criar visibilidade. O que está acontecendo, como que os meus dados estão trabalhando. Então, essa disponibilização de informação em tempo real, que está cada vez mais agilizada pela comunicação, ela permite que a gente consiga se concentrar na tomada de decisão, no processo de análise dos dados e aí pensar mais nos processos e na tomada de decisão, né? E também num momento como esse que a gente não pode estar presencialmente junto, vai facilitar. Eu acho que principalmente com fornecedores externos, é uma ferramenta que aproxima as partes, porque permite que você faça trocas, contatos mais frequentes. E eu acho que também a gente pode trabalhar com a questão né, de compartilhar informações em tempo mais fácil, mais ágil, né? Isso agiliza toda a tomada acelera os processos, reduz tempo de negociação, reduz tempo de compras e todos os processos em si, né? O quanto mais dados... Interessante isso que você está contando, porque eu tenho percebido uma demanda maior por funcionalidades justamente de troca de informações. Então, eu tenho visto, por exemplo, nos processos de avaliação de performance de fornecedores, uma demanda cada vez maior para que os fornecedores possam apresentar aí melhorias de processos, inovações que possam contribuir na cadeia, e inclusive os clientes tendo programas de premiação desses fornecedores, né? Também planos de recuperação para quando não tem uma avaliação muito boa. A gente vê cada vez mais uma demanda para o caminho de mão dupla, né? É muito interessante. Muito legal. Tem uma pergunta legal aqui do José Carlos, que é interessante. Para a professora, qual a diferença entre gestão de riscos e resiliência em um cenário inesperado? Você falou rapidamente um pouquinho, mas queria que você explorasse mais. Tá. Na verdade, o que a gente fala são dois termos que muitas vezes eles são usados como se fossem coisas, a mesma coisa, mas eles são diferentes. Então, a gestão de risco é realmente fazer uma gestão de todos aqueles riscos que eu já conheço e eu identifico e vou trabalhar. Então, quando a gente está falando de gestão de risco, eu estou falando dos processos de buscar identificar quais são os riscos que vão afetar o meu negócio, quantificar, analisar, então saber qual que é a probabilidade de ocorrência, qual que é o impacto se ele ocorrer, escolher, buscar alternativas, entender quais são os riscos que eu vou tentar mitigar, né? Então, assim, eu sempre tenho que fazer uma escolha, lembrando que a gente está falando sempre de recursos financeiros, humanos, que são escassos, né? Então, não dá para a gente pegar e falar que vai mitigar todos os riscos, porque você vai gastar um dinheiro muito grande e você vai gastar um esforço humano onde você normalmente já está com o cobertor curto, né? Então, a gente seleciona o processo de gestão de risco, ele faz esse processo de identificar risco, analisar esses riscos, procurar mitigar alguns dos riscos que eu tenho formas mais fáceis. E responder a outros riscos quando eu não vou mitigar. E a resiliência? A resiliência, ela entra muito relacionada aos riscos que eu não tentei mitigar. Como nem todos os riscos, eu não consigo mitigar todos os riscos. E eu também não consigo identificar todos os riscos, porque às vezes vem riscos, e a gente está vivendo num mundo cada vez mais rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, eu não vou conseguir mitigar todos os riscos ao mesmo tempo. Então, a resiliência é a capacidade de você responder, né? Tentar buscar sinais e tentar responder a esses riscos
quando você não tem um plano de mitigação. Então, ele é muito mais relacionado a dar uma resposta rápida, se adaptar num tempo muito rápido e se recuperar. E aí eu falo, o adaptar é muito mais recuperar, retomar a operação pós-evento, mas também trabalhar e muitas vezes chegar num nível superior ao que era a situação anterior ao evento. Então, a resiliência está muito relacionada a ser capaz de reagir àqueles eventos com os quais que eu não me preparei. E, muito importante, reagir de uma forma mais rápida que a minha concorrência e também investindo menos dinheiro que os outros. Então, ser mais resiliente tem a ver com resposta rápida, com uso de menos recursos e ser capaz de responder e retomar as operações em um tempo muito rápido. Principalmente quando os eventos não são planejados. E muito legal, né, Priscila? Porque parece, de novo, eu já ouvi esse termo da resiliência há uns 15 anos atrás, se não for mais, né? Que tem a ver com o nosso curso superior, né? Resiliência é muito usada na engenharia, principalmente na engenharia aeronáutica, mecânica, automobilística, etc. E parece-me que está casando com uma luva no momento que nós estamos passando, né? Hoje em dia, se nós não tivermos essa capacidade mesmo de se adaptar e de reagir com tanta coisa diferente do que estava planejado, realmente nós vamos ter mais dificuldade. Então, acho que é realmente muito, muito interessante a pergunta e gostei da tua resposta, que dá para separar um pouquinho. E aí tem... Posso só pode falar, que tem uma que já vou emendar com essa aqui. Pode falar. Tá. Não, porque assim, a gente fala de ser resiliência, e resiliência ela tem uma questão muito de recuperação, né? E às vezes parece que o brasileiro é muito criativo, a gente consegue responder muito rápido a vários eventos, né? A gente é resiliente por natureza, né? Então a gente está enfrentando aqui, se a gente pegar crise econômica, crise política de novo, agora Covid, a gente está aí assim, sendo o tempo todo bombardeado com outros eventos difíceis fora do nosso controle. Mas para ser resiliente, a empresa existem formas de criar uma resiliência e se preparar melhor, né? Estar preparado para ser resiliente, para recuperar muito rápido. Ali não é só uma questão de criatividade, de como que eu respondo de uma forma criativa. Eu acho que ele tem a gente brinca que tem todas as fases da resiliência que você tem que pensar e planejar de uma forma antecipada. Muito legal, muito legal. E a próxima pergunta é essa, aí eu vou dividir, né? Vou fazer primeiro as damas. A pergunta é muito legal porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E aí eu vou querer que você responda e depois o Marcelo também coloque o ponto dele. Em relação à gestão de riscos, quais serão os ensinamentos pós-pandemia? O que as empresas irão aprender com esse episódio? Bom, primeiro que nem todo risco é possível de ser mitigado e que os riscos eles estão em todas as partes. A gente tem riscos que são internos às nossas operações, tem riscos que estão nos nossos relacionamentos e tem riscos no meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, estou falando risco país, riscos no universo, né? Então, esses riscos externos, eles podem ser econômicos, eles podem ser tecnológicos. Um dos maiores riscos que a gente está vendo hoje, que são apontados como uma maior preocupação hoje por empresários, são os riscos cibernéticos. Né? Então, a gente está falando de vários outros riscos. Eu acho que a primeira coisa é começar a considerar que nem todos os riscos eu consigo prever, né? E que a nossa operação ela é muito vulnerável. A gente está expostos a diferentes riscos. E o que a gente precisa começar é criar uma cultura de gestão de risco e uma cultura de resiliência. Como que eu me preparo para isso? Sendo que cada vez mais a velocidade com que novos riscos, novas fontes de risco estão surgindo e as coisas estão mudando é cada vez mais rápida, né? Então, acho que a gente está começando a ver que cada vez mais o mundo, a gente não sabe nada mais e o nosso negócio está exposto. Então, eu brinco, é incerto, é tudo muito... Somos frágeis aqui. Como nunca, como nunca. Como nunca.
Marcelo, comente, please. Então, é muito interessante porque eu acho que assim, nós temos mais ou menos uns 50 projetos aí de gestão de fornecedores e o que a gente pode observar, né, como eu falei há pouco, assim, é um grau de maturidade muito heterogêneo entre as empresas quando você trata de gestão de riscos, né? Quando eu digo heterogêneo, porque algumas estão preocupadas ainda com cumprir alguma norma interna que vem de um jurídico, de uma área que demanda aquilo como se fosse uma auditoria que eu tenho que passar sem que eu veja valor naquilo. Mas eu já estou vendo empresas que não, empresas que estão realmente querendo fazer um processo de gestão de risco, percorrendo os passos todos da metodologia de gestão de risco, querendo entender e mapear o risco, querendo ter respostas claras para quando o risco ocorrer, quer dizer, e que querem, na verdade, praticar aquilo que desenham num processo de gestão de risco. Então, me parece que na hora que a gente enfrenta um risco dessa magnitude, as empresas ficam muito mais alertas para que uma gestão de risco tenha que ser feita de uma forma muito mais efetiva e que aquilo tenha que ser praticado no dia a dia, não simplesmente um processo que eu estabeleço para cumprir uma norma e acabou. E acredito que aquele risco depois não vai me atingir. Muito legal. Não, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar o meu alemão agora, recebemos uma pergunta do José Altschuler. Esse José Altschuler faz uma pergunta de um tema que é para a gente fazer um warm-up para depois voltar em risco, resiliência e gestão de fornecedores como um todo. Ele fala sobre comunicação. A pergunta dele é bem longa, vou tentar dar uma resumida. Ele fala da importância, né, das reuniões presenciais, principalmente nas definições estratégicas. E ele pergunta, né, como é que a gente vai fazer agora com a tecnologia, fazendo com que essas informações sejam passadas de maneira correta dentro da corporação, né? Ele termina dizendo, nesta fase de discussões pela internet, como fica o desenvolvimento do planejamento de negócios? Joint Business Plan, que envolve as diversas áreas da empresa. Aí eu vou tomar liberdade para fazer um warm-up e vou também responder para o José Altschuler o seguinte, José, uma das coisas que eu também tenho percebido bastante, depois nós vamos ver a professora Priscila e o Marcelo, que é o seguinte, as empresas, vários de nossos clientes, como eu comentei agora há pouco, que por incrível que pareça, eu já tinha uma proximidade, essa proximidade foi estreitada, ela ficou maior, o comitê, o board da empresa se reúne dia sim, dia não. Então, nós, por exemplo, do mercado eletrônico, a gente se reúne, a diretoria também, dia sim, dia não, todos nós, uma vez por semana, uma reunião com o nosso presidente conduzindo, um pouco mais longa, e isso a gente tem visto em várias empresas, esse tipo de reunião corporativa, e depois é feito o drill down. E aí tem uma das lives que a gente fez, por um acaso era um vice-presidente da Ativus, e ele tem uma experiência muito grande, o nome dele é Genésio Couto, ele tem uma experiência muito grande porque ele foi diretor e vice-presidente de RH. E ele falou uma coisa que ele gosta de ver o rosto das pessoas. Então, uma das coisas que eu tenho brincado bastante, que as pessoas às vezes entram sem a imagem, e eu falo, pelo amor de Deus, né, principalmente as mulheres que não arrumaram o cabelo, não sei o quê, não querem entrar com a imagem. Mas como é importante, José, esse lance do calor, né, do olhar a pessoa, como ela está, como é que ela tem se comportado, como é que está o sorriso e coisa que vale. E eu também acho que isso tem sido, obviamente, disruptivo de maneira total, mas também tem aproximado mais as pessoas, tem aproximado mais. Então, eu acredito mesmo numa comunicação drill down, tecnologicamente falando, de maneira estruturada, talvez, ouso dizer, que ela seja melhor do que uma reunião presencial, quando você tem, a gente faz a reunião trimestral no mercado eletrônico, sempre com toda a empresa, nós temos um pouco mais de 250 colaboradores, a gente se reúne e a gente tem feito ela, fizemos agora a nossa primeira 2 semanas atrás, usando a tecnologia e foi espetacular, tá? Na minha opinião, foi uma maneira diferente de olhar e poder ver, de vez de eu ter que olhar para trás para ver as pessoas, eu tinha aqui 200 pessoas com o semblante para poder ver. Então, eu acho que a gente tem que passar, tem tudo a ver com a conversa, né? A gente passar a mudar um pouquinho do comportamento. Então, eu queria que tanto a professora Priscila quanto o Marcelo comentassem um pouquinho sobre comunicação, e eu acho que tem tudo a ver também com o fornecedor, com o comprador, porque essa comunicação, na minha opinião, é que vai ser a chave aí para a gente mudar, passar a viver um mundo diferente, mas talvez até melhor do que a gente teve até agora.
Marcelo, quer começar? Pode. Por favor, Primeiras damas. Primeiras damas? Isso. Então, eu vou contar um caso, né? Você falou de falar com a câmera fechada. Vocês não têm ideia do que é dar aula para 50 alunos, todos com a câmera fechada, e você não saber quem que está na sala de aula. É, assim, é terrível. Mas isso é só uma brincadeira para a gente falar um pouco como é importante também manter o contato, que seja um contato visual durante a comunicação. E eu começo respondendo a pergunta, então, colocada. A comunicação presencial, eu acho que ela nunca vai deixar de ser importante. Ela é, assim, extremamente importante para você manter o relacionamento, para você criar o relacionamento. E eu não acredito que você vai conseguir transformar um relacionamento que não era uma parceria, ou não era um relacionamento estratégico, de repente em estratégico por meio de uma ferramenta, porque o relacionamento estratégico ele depende de você já ter uma experiência prévia, um relacionamento próprio já estabelecido com o fornecedor. O que eu acho dado que a gente não tem essa ferramenta nesse momento, eu acho que a tecnologia sim ajuda e ela permite que você consiga manter proximidade, trocar ideias, fazer reuniões e estabelecer né, uma comunicação frequente com os fornecedores e com os compradores também. Isso não significa que a gente vai deixar de ter o relacionamento presencial. Talvez o que a gente consiga fazer é reduzir o número de visitas, né? E aí visitas também não necessariamente toda visita significa que você tem uma reunião produtiva. Então eu acho que assim, a gente vai substituir algumas visitas, mas a gente não elimina o contato presencial. E eu também não acredito que você consiga estabelecer um relacionamento mais próximo com o teu fornecedor, se você já não tinha um relacionamento bom com ele, puramente com a tecnologia. Eu acredito que a tecnologia é um facilitador, mas você tem que ter uma experiência, você tem que ter uma vivência, você tem que ter uma comunicação com o fornecedor. E começar, nesse momento de crise, aproximar do fornecedor, não esquecendo que em algum momento você vai retomar esse contato presencial, sim. Né? Ele hoje é a forma como a gente tem, e é a forma de manter uma comunicação constante. Antes de passar, Priscila, para o Marcelo, só para comentar que primeiro que eu adorei a pergunta do José Altschula e gostei muito da sua resposta. Né? Eu, por exemplo, você agora conseguiu sintetizar, né, de maneira muito simples, né? Que é assim, eu prefiro fazer as lives com quem eu já conheço, com quem eu tenho mais intimidade. Então, tem uma barreira mesmo, e eu acho que o ponto dele é esse, fazer uma live com quem eu conheço pouco é mais difícil do que as pessoas, como no teu caso, Marcelo, que eu já tenho um relacionamento maior. Mas eu queria realmente incentivar, dar o grito de guerra, que das pessoas que eu já conheço, então eu estou com um viés um pouquinho para lá, ou seja, se eu estou na empresa, eu entendo que eu já conheço a maioria das pessoas, eu tive realmente proximidade com alguns clientes, e também, por que não dizer, colaboradores da empresa, mais íntimo. Tiveram 2 clientes nessa época de pandemia que me pediram dicas de vinhos, porque eu sou um cara apaixonado por vinho, e me pediram dicas, e os 2, eu dei dicas, recomendei uma determinada importadora para eles comprarem, os 2 compraram e adoraram os vinhos. E eu nunca tinha feito isso antes, porque eu imagino, a minha profissão, a vida inteira foi isso, ter contato com o cliente, e Priscila, contato pessoal e modéstia à parte, eu adoro, por exemplo, almoçar, sentar numa mesa e poder estar tete a tete com o cliente ou conhecendo melhor, não só como executivo, com as suas estratégias, mas também como pessoa, como gente. Então, eu estou aqui com a pergunta de José, aqui todo pensando em tudo um pouco, na gestão de risco, na resiliência, e aí eu passo agora para o Marcelo, que é o meu homem de gestão de risco, para falar da comunicação, aí, como é que você tem visto isso? Bom, eu vou falar um pouco também da minha experiência nesse período, né? Como todos nós, né? E eu comentei que eu nunca fui tão demandado para participar de reuniões de pré-venda. Então, eu fiz o papel do fornecedor, Priscila, aí com os nossos clientes, né? E a primeira coisa é o seguinte, por que eu tenho participado tanto de reunião? Porque quando a gente ia aqui fisicamente, eu não conseguia ir no mesmo dia em 2, 3, 4 clientes, porque tinha um problema do deslocamento. Eu me lembro de
às vezes tem que fazer uma reunião de 2 horas do outro lado do Brasil, eu perdia 2 dias. Tinha que ir na véspera, dormir lá, no dia seguinte fazer reunião, só que pegava o voo para voltar no outro dia. E às vezes, agora a gente consegue fazer 2, 3 reuniões com clientes nessa distância, porque não tem outra alternativa. O que eu tenho percebido como experiência, o Gastão falou em relação a conhecer ou não, por um lado, estou surpreso porque consegui criar com algumas pessoas empatia, né? Tem essa questão de ver, às vezes, o rosto, a forma como uma pessoa, acho que está todo mundo mais descontraído, porque está todo mundo em casa. Então, não tenho visto muita dificuldade de criar empatia, mas eu tiro um fenômeno interessante, cognitivo, que eu tenho percebido, que é o seguinte: pelo fato de fazer todas as reuniões sentado na mesma mesa, no mesmo local, a gente perde um pouquinho de alguns registros que você consegue fazer quando você se desloca para o ambiente do cliente. Então, eu acho que perde um pouquinho nesse sentido de você não estar vivenciando o ambiente daquele cliente, entendendo ele um pouco melhor por dentro, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai otimizar cada vez mais essa questão das visitas, vai agilizar a comunicação e vai conhecer pessoalmente o ambiente do cliente no momento correto. Acho que só complementando, Marcelo, nessa coisa que você falou, né? Às vezes a gente, durante o deslocamento, quer seja de ida ou quer seja de volta, a gente está pensando, a gente está planejando a nossa, aquela discussão, aquela reunião, a gente está refletindo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não deixar esse momento de reflexão sumir. Né? Porque eu acho que assim, você tem um relacionamento, você está pensando, e aí com a ferramenta que de repente você fica uma reunião atrás da outra, parece que você não teve o tempo de processar aquilo. Então, acho que é importante também que a gente aproveite esse momento em que a gente está home office, isolamento tal, e ótimo que a gente tem essa ferramenta, mas também para refletir sobre os nossos processos, para fazer aquelas atividades que a gente nunca tem tempo de planejar, né? Então, você falou da gestão do fornecedor. Será que eu não tenho que rever o meu processo de gestão? Será que não tinha alguma coisa que eu sempre falava, putz, eu queria fazer isso aqui? Será que eu não posso aproveitar esse momento para desenvolver, para trabalhar numa nova ferramenta dessa gestão de fornecedores, para trabalhar com um novo processo, para pensar em novas estratégias? A gente tem que aproveitar isso. Acho que muito, né, tem aquela questão de aproveitar esse tempo para repensar e refletir sobre os nossos processos, e a gente tem aí uma grande chance de, com melhor planejamento, ter melhor resultado lá na frente. Muito legal. Priscila, tem uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bem para você agora, né? A pessoa pergunta assim, não se identificou. E diante de tudo isso, o que as empresas devem fazer para estarem prontas para a hora da retomada? Então aí a gente mistura um pouquinho de tudo, né? De risco, de resiliência. Eu também gostei de botar a comunicação. Então eu queria, se é que podemos, né, fazer um pouquinho de previsão e ajudar a turma com relação a esse ponto do pós-Covid, ou seja, retomada, como vai ser. Eu acho que um dos pontos importantes aqui, Gastão, eu acho que é esse processo de reflexão, revisar os processos, repensar os nossos recursos. Será que os recursos que eu estou usando, quer seja na nossa equipe, eu estou usando ela da melhor forma? Eu acho que é um processo de reconfiguração dos recursos. E aí eu falo recursos dos nossos fornecedores, olharem essa questão de, né, será que eu só tenho que trabalhar com compras como busca do menor custo? Será que essa é a melhor estratégia? Será que eu estou deixando de lado? Eu acho que a gente percebeu muito isso, que essa busca incessante por custo mais baixo, ela não necessariamente no longo prazo é a melhor estratégia, porque muitas vezes eu vou ficar na mão. Então, será que eu não tenho que pensar na questão do desenvolvimento de um fornecedor local? Será que as minhas métricas de avaliação do fornecedor, quando elas são só pautadas pela gestão, pela redução do custo, elas são as melhores métricas? Como que eu coloco a questão aí de sustentabilidade, questão ambiental, a questão social, né? Eu acho que esse é um ponto muito forte que está sendo cada vez mais demandado, que as empresas comecem a trabalhar questões sociais também nos relacionamentos com os fornecedores. Eu acho que um olhar de mercado, né, o que está acontecendo, como que os nossos concorrentes estão lidando com isso, que estratégias eu posso adotar. Então, pensar nesse
novo processo de adaptação e também pensar, assim, eu acho que a grande questão é como que eu repenso o meu processo atual. Então, assim, muito na questão das métricas, a coordenação com os fornecedores. Então, esses fornecedores que eu reduzi o meu volume, eu estou acompanhando esses fornecedores, eu estou deixando ele na mão, será que ele vai ter capacidade para me entregar quando eu voltar, quando eu precisar do volume integral? Será que eu deixei ele na mão e algum outro fornecedor outro comprador trabalhou com ele? Então, muito provavelmente, quando a gente tem um relacionamento mais colaborativo, na hora da retomada, as duas empresas estão se ajudando, né? Então, eu tenho que pensar nisso, capacidade, a questão dos novos, né, do compartilhamento de informação, que volume que eu estou antevendo, eu vou ter matéria-prima. Eu acho que é uma questão de começar a ter uma avaliação de visibilidade, o que está acontecendo na minha cadeia como um todo. Se eu tiver essa visibilidade, tanto do que eu estou esperando da minha demanda e repassar isso para o fornecedor e ver como que o fornecedor também está se estruturando, a gente ganha em termos de conhecer melhor a cadeia e estar mais preparado para essa retomada. Muito legal, muito legal. Tem mais duas aqui maravilhosas perguntas. Eu vou fazer aqui, né, no dadinho. Vou passar para o Marcelo essa. Eu adoraria responder ela, mas aí eu vou botar um viés mais vendedor, eu não posso. Como a tecnologia pode ajudar as empresas em uma gestão de riscos mais eficiente? Justamente, né? Acho que é o que a gente falou, né? Na medida em que você consegue automatizar os processos, onde você consegue fazer com que a tecnologia te ajude na tomada de decisões, você consegue ter um foco muito mais estratégico no desenvolvimento de fornecedores e deixar tudo aquilo que a tecnologia pode fazer por conta própria, cálculos, indicadores e tudo mais, deixar com que ela faça, né? E como eu comentei, a gente tem recebido muita demanda de clientes que precisam ter uma gestão integrada, né? Que tem isso, às vezes, os processos estabelecidos, mas muito difusos e precisam ter uma visão. Então, a tecnologia ela vem para ajudar justamente a você ter uma gestão centralizada e facilitar o acompanhamento das informações, né? Muito legal, Marcelo, porque na última também, né, com a Invepar, a gente tocou bastante no tema de fornecedores. Aí eu queria ouvir, porque eu respondi na hora de bate-pronto uma coisa que eu acredito, que eu já debati com você outras vezes. A sensação que eu tenho, Marcelo, no interview, no dia a dia com os clientes, é que, por exemplo, quando a gente fala de digitalização de compras e fala em procurement como um todo, ou procurement sourcing, eu acho que o mundo tem maturidade grande já e tem uma gama de soluções muito vasta. Vamos dizer assim, o mercado é um mercado bem atendido, entre aspas. E quando a gente fala de gestão de fornecedores, a sensação que eu tenho, Marcelo, é que a gente ainda está no momento de definição, de criação, de crescimento, mesmo, de adquirir maturidade. Conta um pouquinho como é que você vê essas disparidades entre a maturidade de um determinado cliente de um jeito, o outro do outro, e o outro do outro, e etc, etc. Você sabe que toda reunião que eu começo com um cliente, eu começo assim, olha, vamos primeiro combinar a nomenclatura aqui. A gente tem que começar na semântica, né? Quando você fala de procurement, Gastão, todo mundo entende, né? Quando você fala de requisição, o que é uma cotação, o que é um pedido, todo mundo quer. Quando a gente vai falar sobre gestão de fornecedores e você fala de cadastro, homologação, avaliação, qualificação, certificação, isso pode ter significados diferentes para cada empresa. E não tem um que é certo, outro que é errado, até porque essas práticas ainda não têm vamos dizer, uma melhor prática muito bem consolidada. Então, a gente geralmente começa por aí. Depois, a gente começa tendo que entender aonde está a dor específica do cliente para transportar isso para uma prática específica que a gente adota como sendo um processo que vai ajudar a resolver determinado problema. Então, a gente está realmente numa fase de maturação. E a gente percebe que as empresas estão em graus diferentes de maturação, né? Tem empresas que ainda estão preocupadas em simplesmente ter os dados corretos dos fornecedores e tem aquelas, como eu disse, que já estão mais avançadas, querendo ter uma avaliação de performance bem feita, querendo ter um processo de colaboração mais intenso. Então, eu digo que é um grande desafio, mas também uma grande paixão lidar com esse ambiente. Eu lembro um pouquinho aí do seu gosto por vinho, né? Porque aquela complexidade de
de aromas e de tempero. A gente tem um pouquinho aqui, eu tenho até um slide que eu mostro para todo mundo, que são colmeias mostrando a gestão de fornecedores, pode ser tudo isso. Por onde nós vamos começar aqui? Né? É por compliance, é por gestão de risco, é por questões operacionais, aonde a gente vai tratar. Então, gestão de fornecedores é uma coisa muito ampla e ela adota cenários diferentes para cada empresa. E eu acho que o que você falou, Marcelo, é uma oportunidade, né? Porque a gente teve, eu pessoalmente tive casos em que eu brinquei com o cliente, ó, eu te forneço desde um carro básico até um hiperluxo. E é esse que eu acho que é diferente quando você fala do procurement, que é mais preto no branco, né? Desde da requisição até o envio do pedido para o fornecedor, já é um processo maduro. E na gestão de fornecedores, eu acho que a gente ainda está em fase, que bom que você concordou comigo, de amadurecimento do mercado como um todo, o que faz que a nossa responsabilidade seja ainda maior. Professora Priscila, pergunta de $1 milhão aqui, que eu adorei, é o seguinte: como profissionais especialistas em compras e logística, quais são suas previsões para o segundo semestre de 2020? Então, ela já valorizou $200 mil, $1 milhão e $200 mil. Como é que você está vendo esse segundo semestre para o teu ganha-pão aí, que você só fala com o comprador, fala com o fornecedor? Como é que você está vendo isso? Nossa, pergunta difícil, hein, Gastão? Saber o que vai acontecer, eu não sei nem quando que eu vou sair desse isolamento, né? Pergunta difícil. Bom, o que eu acho, como que eu estou vendo o mercado? Eu acho que a gente vai ter um momento muito difícil. Todos nós que trabalhamos com supply chain, né, quer seja com compras, quer seja com a distribuição, do ponto de vista, a gente está percebendo quão importante todo esse fluxo de relacionamentos, esse fluxo de materiais que a gente tem na nossa cadeia. O Marcelo estava falando da colmeia, e uma coisa que acontece as empresas elas estão interconectadas. Você tira uma pecinha da colmeia, você pode destruir essa colmeia toda. Então, a gente não pode esquecer disso, que todas as ações que a gente toma, elas têm impacto em outras organizações, e as organizações também têm impacto no que a gente volta. Então, minha projeção para próximo semestre, eu acho que a gente vai ter, eu espero que a gente saia desse momento, que a gente consiga voltar a circular, né? Mas eu espero um momento bastante difícil para a gente conseguir acomodar a retomada de demanda com todos os processos que estão acontecendo. Então, quando a gente retomar a demanda, a gente reduziu a capacidade de operação, então a gente está reduzindo produção em fornecedor, a gente tem um impacto muito grande do lead time de importação, então até a gente retomar, né, os fornecedores precisam voltar a produzir, a gente precisa voltar a transportar isso, a gente está ficando sem estoque, a gente está aproveitando muito do estoque que estava na cadeia, a gente está quebrando, a gente está renegociando, diminuindo o volume, então a gente vai ter um movimento de fornecedores, ver quem que vai sobreviver nesse pós-Covid. Eu acho que a gente vai ter um movimento não de retomada, não retomada das organizações, mas a gente vai ter um processo bastante turbulento de recuperação do fluxo de materiais em toda a cadeia, mas com as oportunidades que a gente viu, né? Então, a gente vai cada vez mais ir para um movimento de comércio eletrônico, a gente vai ter um movimento de buscar fornecedores locais, a gente vai ter um momento de repensar qual que é a nossa prioridade então, em termos de custo. E, assim, todos os aprendizados a gente vai retomar. Mas, assim, respondendo claramente, eu vejo que a gente vai ter tempos difíceis e os profissionais de logística, supply chain e compradores vão ser muito requeridos durante esse processo no segundo semestre. Muito legal. Eu diria para você, só para te animar, Priscila, a gente não combinou isso, mas nosso time de compras, acho que nunca teve tão agitado e tão valorizado. Então, por exemplo, hoje tive contato para falar de gás e para falar, por exemplo, de termômetros com o nosso responsável pela área de compras, né? Nós temos um grupo de profissionais de compras mesmo, né? Então foi uma experiência incrível, tem sido incrível e graças a Deus eu acho que é uma atividade que já está sendo valorizada. E
para ser pontual, já estamos em cima da pinta, foi uma conversa maravilhosa. Eu queria agradecer ao público pela participação, pelas perguntas, dizer que nós vamos continuar dividindo com vocês o máximo de informação possível e imaginária. Vocês em breve vão estar recebendo o link para vocês não só poderem assistir, como dividir com colegas de trabalho, parentes, amigos que queiram também desfrutar um pouquinho dessa conversa. E agora, obviamente, eu queria agradecer muito a Priscila e o Marcelo Pereira pela participação, por estar dividindo também com a gente tanto capital intelectual, e pedindo para que os dois, primeiro as damas de novo, a Priscila tecesse aí os seus 22 segundos de consideração final, que depois pode passar a palavra para o Marcelo, e aí a gente se despede daqui com muito orgulho, com muito carinho, de poder estar tão perto aí dos compradores e profissionais de compras como um todo. Priscila, com você agora. Obrigada, Gastão. 22 segundos, né, que eu tenho, então já perdi metade. Muito obrigada de novo pelo convite. É sempre uma oportunidade, é sempre um prazer estar aqui para discutir esses temas que são tão importantes, que a gente precisa cada vez mais desse conhecimento. E eu acho que a gente tem mais conteúdo para mais uns 3 webinars, umas 3 lives, Gastão. Obrigada. E nós vamos fazer, tá? Pode falar, Marcelão. Ah, legal. Não, eu queria, como mensagem final, dizer que, se de um lado a gente está falando aqui muito em sustentabilidade, no momento onde parece que as pessoas estão correndo cada um por si, né? E que é praticamente impossível pensar em questões de colaboração muito intensa. Por outro, eu queria lembrar um pouquinho, outro dia eu estava lendo um artigo sobre a crise financeira global de 2008, como é que as cadeias conseguiram superar a crise com muito mais facilidade quando elas colaboraram entre si, né? Dentro da própria cadeia colaborou. Então, deixar isso como mensagem tem tudo a ver com o que a professora falou, para que a gente também pegue como exemplo outras crises que nós tivemos para dar, para ajudar a vencer essa que nós estamos passando. É isso aí. Obrigado a todos, obrigado Priscila, Marcelo, e em breve vamos fazer uma outra live para debater um pouco mais ainda. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde a todos.